Fala, meus irmãos, vocês estão vendo o canal Palavras em Chamas aqui na minha tela e eu vou comentar alguns comentários. Esse é o primeiro de 2021 e eu acho que eu vou fazendo conforme vai aparecendo comentários. Estou aqui fazendo o upload do novo vídeo que vai entrar para o nosso canal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, entenda como são criadas revelações, sonhos e visões proféticas, né? Daqui a pouco você vai ver aqui. E esse é o canal. Esse é o canal Palavras de Deus, que é a área dos comentários. Que tem comentários retidos para análise. Eu já olhei tudo, já tirei tudo que não presta e deixei os outros mesmo que eu não concordo, mas eu deixei lá. E eu quero ler alguns com vocês, porque os comentários aqui acabam ajudando muito a terminar o que eu começo. Então, às vezes um vídeo, quando eu estou gravando, às vezes eu fico nervoso na hora de gravar. Nervoso de, assim, esquecer das coisas, sabe? Eu ainda fico assim. E eu esqueço de falar algumas coisas. E nos comentários, algumas pessoas completam, né? Então, eu vou tentar ler aqui uns 10 comentários e a gente vai conversar sobre eles, né? Se ficar muito longo, aí eu leio menos, né? E aí no próximo, né, torça para que o seu comentário seja lido também. Por exemplo, aqui no vídeo sobre Yeshua ou Jesus, né, qual o nome de Deus, eu comentei sobre a seita que tenta mudar o nome de Jesus, falando que Jesus, na verdade, é um nome que tem uma mistura com o nome de porco e que é errado, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o porco não é ruim porque ele foi criado por Deus também, né? Jesus não foi criado por Deus, mas o porco foi. Então, por que porco é ruim? Por causa da pata rachada? Isso já ficou para trás, meu amigo. Só ler a Bíblia melhor. Mas o comentário do Ricardo aqui, ó. É lógico que Deus não revelaria o seu nome usado no céu a um povo caído. Agora, negar a terra plana é negar as escrituras. É isso que a gente tem que ver, a gente tem que ler isso aqui. Eu vou até me sentar direito, meu Deus do céu. Vamos lá então. Não é lógico que Deus não revelaria o seu nome, não é lógico. O nome de Deus está na Bíblia, porém ninguém mais consegue ler. Isso é real, isso não é uma teoria. E quando alguém tenta dar um nome para isso, fala, não, isso é desse jeito, essa pessoa está sendo desonesta, porque não há uma maneira de ler o nome de Deus. Por isso nós usamos o termo Deus, né? Ou às vezes, Senhor, Deus, é muito comum isso, mas aquele nome de Deus mesmo, o nome que seria sagrado e tudo mais, ele infelizmente foi perdido. Conta-se que ele foi perdido porque proibiram de falar o nome de Deus. Bom, o meu professor, que foi o Oswaldo, professor de Antigo Testamento, o Oswaldo da Faculdade Unida, ele contava que o nome de Deus era falado, né? Só que os profetas falavam o nome de Deus na rua, e eles adoravam a Deus na rua. Isso estava dando um pouco de prejuízo para os templos, né? E as pessoas deixavam de ir nos templos e ouvir os profetas na rua. Isso é o Oswaldo que fala. Eu acho que faz muito sentido, mas eu não sei se é verdade, porque todo mundo tem uma verdade hoje em dia, né? Mas faz muito sentido. E aí o povo foi proibido de falar o nome de Deus. Aquela geração morreu, a outra geração morreu, e o nome, a pronúncia do nome foi deixada para trás. Então não é óbvio, não é lógico que Deus não revelaria o seu nome, não. Lá ele revelou a Moisés, por exemplo, né? Ele falou com Moisés, ele teve um relacionamento muito grande com Moisés e ele escreveu sobre Deus, né? O problema é que ficou perdido no tempo mesmo. Mas só existe um Deus. Só existe um Deus. E quando nós falamos Deus, nós estamos referindo-se a Ele. O único Deus verdadeiro que existe é Ele. Agora, o termo Jesus não tem nada a ver com porco. Vocês podem ir nos dicionários gregos que não tem a ver mesmo. Não existe essa ideia de porco, por mais que eles tentem empurrar, tá bom? Aí o outro vai falar de terra plana. Gente, a terra nunca foi plana. Ela não é plana nem nos textos bíblicos. Acontece que a maneira de enxergar deles era essa. Então eles descreviam assim. Eles não tinham avião, foguete, balão. Eles não tinham nada disso para ver que a terra não era plana. E a gente não pode esquecer que apesar da Bíblia ser revelada pelo Espírito Santo, ela foi escrita por homens. Então é isso mesmo. Olha João como tenta descrever o Apocalipse. É a maneira dele escrever. O que está ali de literal? Né? Não são símbolos, mas o sentido do texto é literal. Agora, as imagens que ele coloca talvez não sejam literais. Né? Então, por exemplo, a Terra é plana, de acordo com Jó. Beleza.
E de acordo com João, vai subir um monstro do mar. E aí? Você determina o que é literal e o que é simbólico de acordo com a sua lógica, ou você aprende a interpretar as escrituras de acordo com as escrituras? Você não pode ficar escolhendo um ou outro toda hora, você tem que ser sério, a palavra de Deus é séria. Então, obviamente, Jó não está falando de como a terra é de fato, mas ele está descrevendo a terra de acordo com aquilo que ele enxergava, tá? Então, não é, Ricardo, você errou, tá? Que você errou. A Ana Cristina falou que o Pix é a marca da besta. Ana, a marca da besta não é algo físico, tá? A marca da besta, por exemplo, Ana, não é algo que o mundo vai rejeitar. Você tem um monte de gente rejeitando o Pix porque acha que é a marca da besta. Pensa um pouco. Por que o mundo rejeitaria a marca da besta? Né? E qual é o lugar que eles vão, então? Porque o mundo não quer aceitar Jesus e não quer aceitar a marca. Então, eles vão para o céu por causa disso? Óbvio que não. Eles não vão para o céu porque não creem em Jesus. Né? Com marca ou sem marca, com tatuagem ou sem tatuagem, né? Com CPF ou sem CPF, com chip ou sem chip. Quem não crê em Jesus é condenado. Agora, a marca da besta, nesse caso, ela é rejeitada até pelo mundo, né? Então não é disso que Apocalipse está falando. Apocalipse está falando de uma separação entre o mundo e a igreja. O mundo vai perseguir a igreja porque eles não carregam as mesmas marcas dele. Entende? Então, não adianta, você pode marcar sua pele, vai se costurar todo de tatuagem. Se Cristo te salvou, você é salvo e pronto. Bota lá 20 chips se você quiser. Não é isso que determina a sua salvação. A sua salvação, tá na cruz, tá na cruz. Pode colocar o chip no seu cérebro, que não vai mudar. Porque o que foi salvo em você foi a sua alma. Entende? Então não significa nada. Não significa nada. Ainda que de tantos pentecostais falar de um chip, né? Ainda que um dia se crie um chip, esse chip não altera a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo é eterna. E ela vai durar para sempre. Tá bom? Então, não é a marca da besta o Pix. É uma maneira, né? Como eu disse lá no vídeo, assista o vídeo lá que é melhor. O menino maluquinho fez um comentário que eu não posso ler. Mas vocês vão ver o comentário dele lá no Entenda Como as Pedras de Geórgia Planejam Criar o Mundo Perfeito, né? Vamos ver aqui, o Jurandir Matias disse que o LED é uma das melhores teologias do Novo Testamento. Concordo, é um livro muito bom, tá? É um livro muito bom. Até hoje eu não vi livro mais completo sobre os temas que tem lá. Então, Jurandir, concordo mesmo. Então isso está no Teologia do Novo Testamento, qual escolher, um vídeo aqui do nosso canal. O José Irinaldo fez um comentário muito interessante, né? Isso é muito útil para a gente, porque nós estamos em 2020 e o canal foi criado há muito tempo atrás, nem sei quando foi criado. E ele disse o seguinte, a NVT achei muitas contradições. Ou seja, na NVT ele achou contradições. E é claro, na NVT há contradições, mas na época que eu gravei esse vídeo eu não sabia. Eu ainda não tinha ideia do texto recepto e crítico. E hoje eu não uso mais a NVT, porque ela tem um monte de problema, tá? Não é problema dos manuscritos, problema de tradução. Na hora de traduzir, ela tem muito problema, tá? E a ideia de trazer uma tradução simplificada só colabora para que a gente tenha um povo simplificado. E isso é péssimo pra gente. Um povo que é raso. Uma tradução rasa cria um povo raso, tá bom? É certo que algumas pessoas não conseguem entender tudo. E aí é útil começar com uma tradução rasa, mas você tem que trocar. Você não pode ficar para sempre com o raso, não, tá bom? Aí ele diz aqui, fala da parte de Abraão, a parte de Abraão disse, meu Deus, deixa eu ler aqui. Ele está falando da parte que Abraão, que Deus diz a Abraão sobre a tua descendência ou o problema entre as tuas descendências, né? Uma coisa contradiz a outra. De acordo com José, a tua descendência se refere a uma pessoa e as tuas descendências a todas as pessoas, né? Mas não, a descendência direta de Abraão não foi Jesus, entende? Não foi Jesus. O filho de Abraão foi outra pessoa. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, aí por diante. O fato de ter ali a tua descendência se refere aos filhos mesmo que esteja no plural ou no singular. Jesus está na descendência de Abraão, mas todos
os anteriores a Jesus foram uma espécie de Jesus. Deus vai restaurando a sua aliança com cada um desses. Então, Deus fez uma aliança com Abraão, né? E Abraão teve filho e morreu. Deus vai lá e restaura a aliança de Abraão com o filho, né? E é assim que vai acontecendo. A doutrina do aliancismo envolve muita família, entende? Então, o pai é responsável pelo filho, que vai ser responsável pelos filhos, né? E isso acontece no Antigo Testamento até chegar Jesus. Quando chega Jesus, a descendência santa, né? Ele salva o seu povo. Ele salva a descendência profética de Abraão. E aí nós fazemos parte dessa descendência. Então, nesse caso da NVT, não muda o significado do texto, tá? Pode ficar tranquilo. O Jeff também comentou aqui, ele pediu mais material apologético contra o arminianismo. Vai entrar material a respeito desse tema aqui no canal em breve, tá, irmãos? Fiquem ligados. A Jéssica também fez um comentário interessante. Ela fez assim, ó. Achei os seus argumentos muito vazios no vídeo Yeshua ou Jesus, né? Então, pelo que eu entendi, todo mundo que usa o nome de Deus quer enganar a todos? Então, Jéssica, os comentários não foram vazios. Acontece que eu não quis nem perder tempo com os comentários. Por quê? Esse tema é tão básico que a gente tem preguiça até de falar de novo. Você ouve falar sobre isso em todos os estudos de teologia. E aí quando surge alguém com uma ideia tão absurda, você para... Eu vou ter mesmo que fazer tudo de novo? Se alguém já fez isso, né? Aí a gente fica meio desanimado de ter que fazer tudo de novo. Então eu não fiz comentário teológico profundo no vídeo, porque na verdade não há necessidade para isso. A ideia de mudar o nome de Deus, chega a ser ridícula, sabe? Todos os teólogos, todos os tradutores de 2000 anos, todos eles estão errados de acordo com essa seita. Entende, Jéssica? Então, respondendo a sua segunda pergunta, eles falam que quem usa o nome de Deus, de Deus de Elohim, Yahvé, está fazendo errado, né? E quem usa o nome de Jesus está fazendo errado e está blasfemando contra o nome de Deus. Uma coisa que, é simplesmente ridícula, né? Nós não precisamos comentar. Isso é um pequeno povo, é um cara que inventou isso e que está fazendo muito sucesso, ganhando muito dinheiro em cima desse povo que gosta de acreditar em teoria de conspiração. Vamos ver aqui. O Eliseu Pereira, lá no vídeo sobre a seita religiosa, né, a seita do Japão, ele perguntou o seguinte: por favor, fale sobre a igreja Tabernáculo da Fé. Deixa eu pegar aqui o Tabernáculo da Fé. Tabernáculo da Fé. A igreja Tabernáculo da Fé é uma seita, tá, irmãos? Ela é uma seita brasileira que segue os ensinos de um granha, né? E o que acontece? Esse rapaz, ele era um pastor pentecostal de muitos anos atrás, e ele disse ter falado com o Espírito Santo, né? Mesmo não crendo na pessoa do Espírito Santo, porque ele era unicista, ele falou com o Espírito Santo e o Espírito Santo revelava as coisas para ele. Não muito diferente do que a gente tem hoje, mas o fato é que ele era unicista, pentecostal unicista, que tinha várias visões e revelações, como muitos têm hoje, né? Essa é a igreja dele. Esse pastor, ele foi colocado como o Cristo, como se Jesus tivesse renascido, e esse é o novo Jesus, sabe? Ó, William Marion Branham. Aqui tem a história no site deles, eu peço que vocês entram e leiam. Esse é o cara que flutuava. Lembra? Já viu muita gente elogiando, né, a espiritualidade do falso profeta, né? Ele era falso profeta que levitava no púlpito, né? E ele foi fotografado com a imagem de Deus, de acordo com eles, né? Na verdade, era uma lâmpada em cima, na cabeça dele, e todo mundo achou que era Deus que tinha se manifestado lá. E essa seita está invadindo a África, se não me engano. E as pessoas na África já penduram quadros desse cara nas suas casas e falam que só ele é que salva. Só esse rapaz aqui. Se você não acreditar nesse cara, você está condenado ao inferno. É uma seita, obviamente. Você pode ver aqui no Tabernáculo da Fé as doutrinas deles, tá?
Tem várias aqui. Não vou ler porque aí vai ficar muito grande, né? Eu vou falar sobre a Trindade, com certeza. Eles negam a Trindade, então vai falar aqui também. É muito grande a doutrina. Eu já li há muito tempo atrás, quando eu descobri essa seita. Então é uma seita, irmãos. Eu não vou ficar falando muito tempo isso aqui porque vocês já entenderam, né? Visitem o site, entendam por que é uma seita. Vamos ver aqui. O Jeff fez um comentário aqui muito interessante. Eu vou terminar encerrando esse vídeo aqui. O vídeo polêmico do canal Entendendo a Cosmovisão Pentecostal. Deixa eu ver quantos minutos nós temos. 15 minutos. No vídeo, o nosso querido pastor Eliton Gomes, né, ele gravou pra gente de boa vontade. E se você é reformado e quer colaborar com o canal, conversa comigo. Talvez a gente pode entrar num acordo para colocar o vídeo seu aqui também, tá bom? Ele falou que o movimento pentecostal, hoje no Brasil, ele está tomado de um relativismo. Eles distorcem as escrituras e ele dá uma ênfase muito grande na experiência. O Jeff colocou isso aqui descrito pra gente, que é o que o pastor tinha falado também. Bom, muitas pessoas se escandalizaram com o vídeo. Por quê? A maioria não sabe o que significa relativismo. Não entende o significado disso. E eu não quero, eu não vou humilhar vocês e fazer nada contra vocês, não. Na verdade, eu já devia ter colocado o significado de relativismo. Então vai sair um vídeo explicando o que é o relativismo. Na verdade, eu quero fazer vídeos sobre os ismos que existem por aí. O relativismo é um deles. Mas vamos falar aqui rapidinho do que o Jeff colocou, que completa o vídeo do pastor. O relativismo é o fato de que a verdade não pode estar em um lugar. Entende? Então, se você tem uma Bíblia, vou pegar a Bíblia aqui. Se você tem uma Bíblia, ela é a dona da verdade. O relativismo religioso funciona assim. A Bíblia contém toda a verdade, mas a sua interpretação da Bíblia não é a verdade, entende? Aí vocês perguntam, mas como? Se eu estou lendo, se eu sei ler, eu estou lendo as Escrituras e eu entendo o português dela, como que a minha interpretação não é bíblica se eu estou seguindo todas as regras de exegese, de hermenêutica possível? Como que ela não é? Esse é o relativismo agindo dentro do cristianismo. Então, por exemplo, a ideia o pastor Ageu postou esse tempo atrás, né? A ideia dos dons de línguas, né? Na Bíblia é diferente, né? Mas o relativismo pentecostal fez com que fosse criado um outro tipo de interpretação. A mesma verdade, duas interpretações diferentes. Ao invés de correr atrás da primeira, da verdadeira interpretação, que é aquela que considera toda a Bíblia e todas as regras, eles ficaram com a tradição, entende? Isso é relativizar as escrituras. Estou falando do dom de línguas, mas isso sobre tudo, né? Por exemplo, o arminianismo relativiza as escrituras quando vai provar que não existe eleição. John Wesley relativiza as escrituras quando vai falar sobre perda de salvação. Entende? Ele não considera a Bíblia como a verdade a ponto de ele interpretar como está escrito. Mas a sua ideia vem primeiro e aí depois as escrituras são baseadas na sua ideia. Então é como se a minha cosmovisão fosse superior às escrituras, né? E na verdade nós precisamos ler a Bíblia e deixar ela moldar a nossa cosmovisão. E é isso que não acontece hoje. Na verdade tem acontecido muito, né? Porque muitos pentecostais têm abandonado o movimento por perceber justamente o relativismo religioso. Então, em muitos cultos não é lido a Bíblia, não é lido um capítulo inteiro da Bíblia. Você já viu uma pregação com um capítulo inteiro lido? Muita gente nunca viu isso. Acontece, é normal acontecer. As pessoas não leem os contextos, não explicam os contextos, elas pegam um versículo, falam uma coisinha, conta uma história, conta uma piada, né? Fala um canta-laba e no final não explicou o texto. E é isso que acontece. Isso criou uma cultura de relativização da verdade, o que prejudicou todo o cristianismo. Todo o cristianismo brasileiro foi prejudicado por essa maneira errada de ler as escrituras. Por isso, por causa do relativismo, é que existem as distorções das escrituras e a ênfase na experiência. Eu esqueci o termo correto aqui, o empirismo, né? Ele colocou aqui embaixo, o empirismo vai dizer que algo só pode ser verdade se for observado, né? Então, por exemplo, eu estou vendo essa Bíblia e para mim ela é real,
Mas para você não. Por quê? Porque você só viu. Você não experimentou tudo dela para saber que ela é real. Ela pode ser só uma projeção. O empirismo é muito perigoso porque ele vai dizer que nada existe a não ser que você consiga experimentar. O empirismo religioso vai dizer que as coisas que eles experimentam é real porque eles sentem que é real, mesmo que a Bíblia não ensine nada sobre isso. E esta ênfase na experiência é uma das coisas que colocou o pentecostalismo ladeira abaixo. Né? Aí vai do pentecostalismo para o neopentecostalismo, para as outras igrejas que não tem nem definição porque estão tão ruins, né? E distorceram o pentecostalismo com isso. A culpa é dos pentecostais? Eu diria que dos líderes, sim, eles têm a obrigação de saber. Né? Agora, dos membros, talvez não. Eles precisam de orientação. Né? E é isso que a gente tenta fazer, tá, irmãos? Muita gente acha que eu sou extremista porque eu tento fazer isso, mas eu estou tentando fazer as pessoas entenderem as coisas. Né? Eu não estou atacando ninguém, diretamente ninguém. Acho que só... Ah, tá, tem um vídeo aqui muito legal que a Patrícia comentou, que tá lá na área de membros. Né? E eu vou aproveitar para terminar falando da área de membros. O vídeo é como interpretar corretamente as escrituras. A gente vai tratar nesse vídeo sobre Jesus e a chave hermenêutica da Bíblia, né? E a Patrícia já tentou dar uma adiantada. Falou, Devaí, João 5,39 está escrito, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus estava falando para os fariseus que o Antigo Testamento é que provava que Jesus era o Messias, né? Mas os fariseus negavam Jesus, negavam Jesus, mesmo eles conhecendo a Escritura. Bom, os fariseus, assim como muitos cristãos e muitos judeus, aguardam que o Messias verdadeiro surja como um rei político, não como rei dos reis, senhor dos senhores, não. Eles querem que Jesus reine nesta terra. E Jesus diz claramente, eu não vou reinar nessa terra. Ele diz com todas as letras, não há provas, né? Não há prova melhor do que essa do que a Bíblia. Né? Ele fala, no meu reino não é desta terra. E depois ele vai falar, olha, vão vir muitas pessoas falando que sou eu reinando, não acrediteis nela. Ou seja, Jesus descartou toda a possibilidade dele vir reinar nessa terra. O dispensacionalismo acaba puxando a tradição e continua agarrado nisso. Eu prefiro as escrituras, tá? E aí ela adiantou falando sobre João 5,39, Patrícia, que vai sair no 3º ou 4º vídeo. Nós falamos primeiro sobre a história da redenção. No 2º vídeo a gente vai falar sobre Paulo e os apóstolos, Paulo e Pedro, pelo menos. No 3º vídeo sobre Hebreus e depois sobre Jesus. Então ela agradeceu aqui, ó, excelente estudo. Perceber Jesus como chave para interpretar a Bíblia faz total diferença. Irmãos, esse é só o primeiro vídeo no total de 4, tá? Eu vou mostrar aqui a nossa área de membros para vocês verem como é que está o nosso canal, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu não consigo colocar. Mas tem muitos vídeos aqui na área de membros. Deixa eu pegar aqui na nossa playlist, ó. Membros, playlist membros. Tudo que eu vou mostrar são os vídeos. Deixa eu mudar minha tela aqui para não ficar na frente de vocês, ó. Deixa vocês verem com calma. La Bíblia BTX, Bíblia Textual, foi uma live que nós fizemos. John Wesley, o Dom da Profecia, eu comentei sobre John Wesley, o Dom da Profecia. Aí tem uma série completa em 4 episódios sobre o Anticristo revelado. Nós vamos lá no século II e terminamos no século que estamos, tá? Depois, como agem os falsos profetas e os videntes. Tem um cachorro latino ali, ó. Tá enchendo o saco, né? Mas tudo bem. Depois tem quando a igreja mata. Tem 2 vídeos sobre isso. Enfim, tem uma série de vídeos aqui, ó. Tudo na área de membros aqui do nosso canal. Vídeos que ainda vão sair, né? E aqui, ó, o 2º vídeo da história da redenção, de Jesus ser a chave da interpretação bíblica, tá aqui já. Mas, por enquanto, hoje não foi liberado ainda. Um dia será. Se tiver um comentário aqui, eu vou ler. Se não tiver... aqui, ó. A Ana Matos colocou. Deixa eu ver o que a Ana Matos falou, ó. Devaí, li essa história da reforma do Lindbergh. E agora estou lendo a história da igreja em 2 volumes que saiu com o selo acadêmico Central Gospel, com um escopo mais amplo. Como você compararia as 2 obras?
Bom, Justo Gonzalez é muito bom, tá? Mas eu sinceramente não confio na Central Gospel para comprar ele. Eu prefiro esperar sair em uma outra editora, tá? Nem que seja CPAD. Não confio na, na empresa do Malafaia, não, tá bom? Fique com Deus. Em breve teremos mais respostas aqui de vídeos, né? Respostas de comentários com vocês. Enquanto isso, curtam, comente, compartilhe o vídeo. Pode colocar o vídeo em todos os grupos, tá, irmãos? Pode colocar no grupo que fica planejando acabar com o canal, não tem problema. Pode colocar lá, eles precisam ver o que eu falei aqui também. Tchau!